E vem conferir a crítica do filme Lilo e Stitch. E está chegando nos cinemas nessa semana o live action de Lilo e Stitch. E aproveitando esse acontecimento, eu achei que seria um bom momento para fazer uma semana especial no canal, onde eu vou fazer a crítica de todos os filmes envolvendo o universo de Lilo e Stitch, a animação, para na sexta-feira falar sobre o live action. Então a gente vai começar com o filme clássico de 2002, chamado Lilo e Stitch. Bom, Lilo e Stitch, ele é um filme que ele é muito bonito. Ele é um filme que para muita gente se tornou um clássico, mas vale destacar, eu acredito que Lilo e Stitch não faz tanto sucesso como ele poderia, e olha que ele faz muito sucesso, eu acho que muito pelo período que ele foi lançado. Porque para quem não lembra, no final dos anos 90, chegou nos cinemas a parte da Pixar com Toy Story. Quando o Toy Story lançou e ele fez o extremo sucesso que ele fez, as crianças daquela geração, elas praticamente só queriam filmes 3D e deixaram praticamente o 2D de lado. A partir daí, a Disney também ficou um pouco perdida no que ela queria fazer. Então, os filmes que lançaram nos anos 2000, muitos que pra mim são excelentes filmes, além do Lilo e Stitch, foram jogados de lado. Claro, Lilo e Stitch, como muitos dos filmes da Disney dos anos 2000, são muito lembrados, são muito memoráveis para muita gente, mas eu acho que ele deveria fazer mais sucesso com as pessoas do que ele faz. Hoje, praticamente, o Lilo e Stitch, para muitas pessoas, se tornou mais o Stitch do que o Lilo e Stitch. Porque o Stitch ele é muito maior que a marca do filme, não tem o que fazer, ele é muito carismático, ele é um personagem excelente. Para mim, ele é o melhor pet que a Disney já criou, mas é o que eu falo, eu acho que talvez em um outro período, um pouco mais para trás, no final dos anos 90, talvez o filme fosse mais lembrado do que ele é hoje. Mas bom, Lilo e Stitch todo mundo conhece qual que é o sinopse do filme. O cientista maluco, o Jumba, ele acaba criando um experimento 626. A partir daí, esse experimento acaba fugindo e na fuga ele acaba caindo com a sua nave na Terra. Na Terra ele acaba encontrando uma menininha chamada Lilo, que acaba adotando ele como se ele fosse seu pet. Dando o nome de Stitch, agora os dois vão viver uma aventura. A Lilo querendo reorganizar a sua vida, colocando mais cor para sua família, e o Stitch querendo sobreviver até eles se tornarem grandes amigos. Essa eu acho que é a sinopse mais básica que eu consigo colocar de Lilo e Stitch. Bom, eu acho a história de Lilo e Stitch muito bonitinha, muito bem feita, muito bem construída, mas eu acho que o que vive a essência desse filme, o que faz ele ser esse grande filme que ele é, são os personagens e as relações que vão criando em cima deles. Por quê? A história em si, ela segue uma estrutura de 3 atos, o mais simples possível. Você sabe como ele vai começar, você sabe mais ou menos como ele vai terminar se você assistiu o filme, mas o que realmente vale é, primeiro, a sua animação, que é muito bem feita, de novo, o 2D com algumas características em 3D, mas mesmo assim, muito bonito e consegue fazer com que o filme seja maior do que a sua história consegue colocar. De novo, a história é simples, mas o que faz esse filme ser grandioso são os personagens, as suas relações e, mais do que isso, a mensagem do filme, que é muito bonita. É muito bonita a mensagem de Lilo e Stitch, a mensagem de união, de família e que de pessoas que talvez não tenham um lar ou não se sintam à vontade, talvez só não estejam no lugar ideal. Que quando encontrar a pessoa ideal, ele vai encontrar um sentido para a sua vida. Eu acho a mensagem desse filme maravilhosa. E como ela é trabalhada para todos os lados, é muito bonita. Porque a Lilo, ela é uma menina muito carismática. É muito fácil você gostar da Lilo, é muito fácil você criar uma relação com ela, é muito fácil você querer torcer por ela. Não só pelo bullying que ela sofre das suas amigas, que também ajuda muito a você criar uma empatia por ela, mas também pela forma como ela conversa. A primeira cena que ela fala do sanduíche que ela deu pro peixe, ou a relação dela com a irmã, fazem com que você facilmente entenda a vida daquela menina que não tem nem 10 anos, ou tem por média de 10 anos, e mesmo assim, você consegue entender o drama de alguém que se sente sozinha, isolada e praticamente sem família. Apesar da Nani ser sua mãe praticamente nesse ponto, apesar de ser sua irmã, ela perdeu o pai e a mãe. Então é muito fácil gostar dela, é muito fácil relacionar com ela. E a Nani e também o Dave são personagens que vão aparecendo e que vão criando uma atmosfera melhor para essa personagem. A Nani, que muita gente não coloca como consideração quando fala de Lilo e Stitch, a mim o papel dela é muito importante no filme. E eu digo mais, quando você é pequeno, você assiste Lilo e Stitch e você foca na dupla, principalmente no Stitch. Mas quando você fica mais velho e reassiste Lilo e Stitch, você vê a importância da Nani nesse filme. Você vê como que ela é uma irmã mais velha, que tem que trabalhar para sustentar a casa, a preocupação de perder a irmã. É muito interessante como ela se torna uma mãe, sendo que vale destacar. Você pegar a idade do filme,
é pra Nani ter no máximo seus 16, 17 anos, talvez 18. Não era pra ela estar pensando nisso, ela pode estar pensando na faculdade, no futuro, talvez o que ela quer pro futuro. E aqui não. Aqui ela larga a vida dela pra cuidar daquela menina que é a coisa mais importante da vida dela, que é sua irmã. Eu gosto muito da Nani porque quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo mais a personagem. Você vai gostando mais dela porque você entende o sacrifício que ela faz pela irmã. Quando você é pequeno, você só acha que talvez ela seja uma irmã um pouco rabugenta. Cada vez mais velha que você vai vendo. Isso é muito legal da Disney, porque isso prova porque a Disney ela funciona perfeitamente seus filmes para crianças, adolescentes e adultos. Porque cada momento que você vê os filmes da Disney, você consegue ter uma interpretação diferente de coisas que acontecem ali. Quando você é muito criança, você vai assistir pelo Stitch. Quando você vai ficando mais velho, você vai gostando das músicas, você vai gostando de tudo que envolve o filme. E mais velho ainda, você vai entendendo a em volta do filme, a mensagem de forma mais forte. E isso eu gosto bastante. Por isso que eu destaquei a Lilo e a Nani. Porque quando você vê o filme pela primeira vez, o destaque é o Stitch. E o Stitch é o maior do filme. Ele é maior que o filme, eu já mencionei isso. Mas pra mim, a Nani e a Lilo, a relação delas é muito bonita. E como o filme vai desenvolvendo isso ao longo de toda a sua 1h30, é muito bonito. É muito legal a relação de família e como vai se desenvolvendo. E as metáforas que o filme vai colocando, como o patinho feio, apesar de ser muito óbvio, eu não sou o maior fã de mensagens tão óbvias na tela, eu gostei muito de como ela trabalha, é muito legal. Sem contar a frase Ohana. E essa frase ela é muito bonita, ela é muito marcante. E quando você ouve pela primeira vez, ela parece que é só uma frase solta. E no final do filme, ela faz com que você se emocione como ela representa com o Stitch falando essa frase. Então pra mim, essa mensagem de família, família é quem cria, família é união e que você não pode abandonar sua família nunca, é uma mensagem tão linda, tão bem feita, que pra mim, cada vez que eu vou ficando mais velho e cada vez que eu vou reassistindo Lilo e Stitch, parece que ela bate mais forte na minha pessoa como um todo. Então pra mim esse é o primeiro ponto que eu acho que vale destacar, como os personagens, eles são vivos. Até o Stitch, que tem poucas frases, acaba te conquistando com o seu jeito fofo a partir dali. Além dessas duas personagens serem fantásticas, porque, por exemplo, o Dave aparece muito pouco, o Cobra Bumbles não é um grande destaque aqui nesse filme, ele usa mais como um recurso de mistério ali. Pra mim é muito interessante como eles vão desenvolvendo essa família. E claro, tem que se destacar o Stitch. O Stitch, na primeira cena que ele aparece, ele te conquista. Ele te conquista não só porque ele é muito bonitinho, e até eles fazem piada dentro do filme de, nossa, ele fez ele muito fofo, era pra ser uma máquina de destruição. Mas quando o filme vai se desenvolvendo, é muito fácil você amar esse personagem. Visualmente ele é incrível, quem teve essa criação de design tem que ganhar um prêmio dentro da Disney, porque realmente é fantástico. É muito legal também ver como é o desenvolvimento dele ao longo do filme, de uma máquina de destruição para alguém da família. Ele é engraçado, ele é divertido, ele é carismático. Você quer ver curta do Stitch, você quer comprar boneco do Stitch, você quer viver com o Stitch, porque ele realmente é incrível como personagem. Ele é incrível como alguém que está no filme, que não precisa ter fala para te conquistar, e mesmo assim, ele é o ponto principal do filme, porque a Disney tenta colocar seus pets normalmente para ser algo para você querer comprar depois, ou só como um recurso de roteiro. Aqui não, aqui ele é o roteiro. O filme existe por causa dele, e ele é incrível. Sem contar que a comédia é muito boa, com o Jumbo e com o Pickle, que é muito divertido. O filme tem essa parte mais infantil, que até hoje funciona porque ele gera um entretenimento, ele é engraçado, e também tem que falar da animação, que é muito bonita, e aí vai outro destaque. Porque o Havaí, como um todo, ele acaba se tornando um personagem dentro da narrativa de Lilo e Stitch, por vários motivos. Primeiro, porque eles colocam vários sensos de urgência, porque, de novo, a narrativa de Lilo e Stitch ela é muito simples. Então você precisa colocar recursos de roteiro à sua volta para fazer com que você, como um público, tenha medo. O primeiro é o Cobra Bumbles, porque você não sabe exatamente quem ele é, o que ele quer, porque esse cara desse estilo tá fazendo aqui. E o outro fator, a água. O Havaí é uma ilha, em volta do Havaí só tem água, o Stitch não pode cair em água. Isso é muito interessante, como o roteiro vai trabalhando isso para criar um senso de urgência e para dar um perigo como um todo. Então esse é um fator que eu gosto muito, numa excelente paisagem, que aí pode destacar. Eu não tenho nada contra o 3D, eu acho que o 3D cada vez evolui mais, mas o 2D ele é simplesmente lindo. E de novo, o Lilo e Stitch prova isso, porque talvez no 2D perdesse essa essência do Havaí. E o 2D ele consegue trazer uma tranquilidade, uma alma e uma atmosfera para o Havaí que é única, misturado com um dos fatores que é a melhor coisa do filme para mim, disparado junto com o Stitch, que é a trilha sonora.
A trilha sonora, tanto do Elvis, que aparece no filme e conta muito bem o que a narrativa precisa, como também a parte da trilha incidental, que é a parte instrumental. É maravilhosa. Muita gente se destaca nesse filme pelas músicas do Elvis. Inclusive, eu tenho certeza que uma geração inteira conheceu o Elvis por causa desse filme. Mas a trilha realmente criada pro filme, ela é tão linda, da primeira ao último minuto. Ela cria uma vibe de tranquilidade e também de dinamismo para o filme que é muito bom, porque ele começa de forma leve, ele dá uma atmosfera, ele faz com que Lilo e Stitch se transforme nesse clássico que ele é. Uma animação boa, não é a melhor animação da Disney, como eu falei, porque a animação em si, ela é muito boa, ela é muito bem feita, mas ao mesmo tempo, você vê que ela poderia ser um pouquinho melhor em alguns pontos, principalmente no terceiro ato. Para mim, o ponto mais fraco de Lilo e Stitch é o seu terceiro ato, porque vira uma certa ação que parece que não conversa muito bem com o resto do filme. E não conversa muito bem, não porque não tinha que ter ação final, mas como um todo, você vê que o filme tá numa vibe tão diferente que o final ele é meio descartável. Mesmo que a sequência final seja boa, é um final meio que ele não gera tanto impacto como poderia ser, apesar do final ser muito bonito. Até a resolução final é muito simples. Eu e Stitch falando, eu vou ficar aqui, e a Lilo falando, eu comprei ele. E a comandante geral falando, tudo bem, para mostrar como o filme é simples, como o filme ele é leve. Ele é um filme que o final acaba tendo esse problema para mim, porque o final, ele tem que dar um final, um desfecho para a história, sendo que a história não estava passando essa vibe de vamos chegar nesse ponto. Tanto que o resto é muito mais interessante. Claro, isso acaba enfraquecendo o filme, porque ele deveria ter esse clima um pouco mais forte. Mas você vê no final que ele é só uma aventura divertida, com uma excelente mensagem, com uma ótima animação, com uma trilha sonora excelente. É um filme que ele se perde no final um pouco pra mim, nesse ponto. Mas mesmo assim ele continua sendo uma ótima diversão. Um filme que ele não é o meu preferido da Disney, mas é um filme que eu amo. E eu amo exatamente pelos personagens. E como eu falei, cada vez que eu vejo, ele fica mais forte. Talvez filmes mais antigos da Disney que eu gostasse mais, hoje revendo, talvez Lilo e Stitch esteja na frente. E esteja na frente porque a mensagem, quanto mais você vê, mais ela fica forte. Lembra muito que eu sinto, por exemplo, com um filme que é do mesmo período, sofre da mesma coisa que Irmão Urso. Irmão Urso é um filme pesadíssimo pra criança, você parar a pensar, e quanto mais velho você fica, melhor o filme fica, porque cada vez que você fica mais velho, mais aquela mensagem vai ficando mais forte. Lilo e Stitch, as continuações não são das melhores, mas quando você pensa nesse filme, você entende o sucesso que ele fez, que fez com que tivesse continuações, série animada, porque tudo funciona muito bem aqui num filme que com certeza continua sendo pra mim um clássico da Disney. Concluindo, Lilo e Stitch pra mim, ele se perde um pouco no final, porque ele tem que ir pra uma ação que parece que o filme não tava pedindo. Mas de resto, a mensagem é muito poderosa, personagens muito carismáticos, uma boa comédia, fazendo com que o filme tenha a essência da Disney de funcionar para todo tipo de público, criança, adolescente e adulto. Com uma boa animação e com uma trilha sonora fantástica, faz com que Lilo e Stitch, cada vez que eu reassisto, eu goste mais. E por isso que eu fecho Lilo e Stitch com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Lilo e Stitch? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.